Bom dia a todos. Como foi apresentado, meu nome é Renato Marinho, sou sócio-diretor da Morphos Segurança da Informação, só passar aqui para o outro lado, e também pesquisador do Morphos Labs. O Morphos Labs é uma divisão da Morphos, especializada, focada na área de pesquisa. Antes de começar, gostaria de agradecer aqui a organização do evento, pela oportunidade daqui da palestra. É a primeira vez que eu participo do evento, espero participar outras vezes. Já acumulei aí ao longo desse tempo, há mais ou menos uns 15 anos, na área de segurança da informação. Sempre mantive um pé na área acadêmica, me graduei em computação, fiz mestrado na área também, e algumas certificações aí como CISP e CRISC. Bom, mas vamos aí ao que interessa, nossa apresentação, né? O título é esse, é a suscetibilidade dos usuários aos riscos das redes wireless públicas, redes wireless abertas, né? Certamente aqui todos já fizeram uso de uma rede aberta, é muito comum em shoppings, em hotéis, enfim, em vários locais. E, inclusive, existem projetos como esse, o Open Wireless Network, que incentivam que as pessoas disponibilizem suas conexões de internet para outras, né? Para o público no modo geral. Inclusive, eles oferecem um firmware para que você coloque no seu roteador e faça aquele compartilhamento de uma forma segura. Grandes cidades, como Nova York, têm projetos de grandes proporções que eles estão espalhando hotspots Wi-Fi por toda a cidade, com o objetivo de que seus moradores e visitantes possam ter um acesso ali praticamente constante, né, à internet, de uma forma geral. A quantidade de hotspots públicos vem aumentando aí ao longo dos anos. Essa é uma estatística desde 2009. Não sei se dá para vocês verem o número aqui, mas a expectativa é que em 2015 a gente chegue aí a 5,8 milhões de hotspots públicos espalhados pelo mundo inteiro, né? A tendência é que isso realmente venha a aumentar ano a ano. Muito bem. Tem até a brincadeira com a pirâmide de Maslow, das necessidades básicas do ser humano, que eles falam que o Wi-Fi, na verdade, está na base dessa pirâmide, né? Eu já vi até uma outra brincadeira, que, na verdade, quem está na base não é o Wi-Fi, mas é a bateria, né? Então, tem uma série de brincadeiras aí. Exageros à parte, a gente sabe que a gente sempre procura por uma conexão mais rápida, e o Wi-Fi é sempre uma boa opção, apesar da disponibilidade das redes 3G e 4G. Né? A gente sabe que hoje já temos aí uma infraestrutura bem melhor. E aí vem aquela pergunta, né? E a segurança desses ambientes? Será que realmente é seguro você utilizar uma rede Wi-Fi? Quais são os riscos que os usuários estão correndo ali? Eu, fazendo aqui uma volta no tempo, de uns 10 a 15 anos, vocês vão lembrar também que as empresas partiram para utilizar redes Wi-Fi. Cada empresa, da sua maneira, buscou colocar uma rede Wi-Fi, uma rede sem fio, comprava roteadores, implantava da maneira que achava mais interessante. E, ao longo desse tempo, tiveram problemas de vazamento de informações, problemas de privacidade e assim por diante. Mas a coisa evoluiu. Hoje já temos a infraestrutura de segurança com autenticação e criptografia suficientes para que uma empresa tenha uma segurança na rede sem fio. Mas isso na rede corporativa. Quando eu vou para um ambiente aberto, um Wi-Fi público, por natureza, pela própria conveniência, eu não tenho recursos de autenticação. Geralmente eu não autentico nada, não pede uma senha, uma credencial. E também não tenho recursos de criptografia. Os dados vão passar por ali de forma aberta. E aí começam os problemas, né? Primeiramente, problemas de vazamento de informações, de captura desse tráfego pela própria natureza da rede Wi-Fi. E eu acho até que o problema do vazamento não seria, a captura, vamos dizer assim, não seria nem o principal. Na minha opinião, o principal problema em redes Wi-Fi públicas é a possibilidade de um atacante implantar um roteador falso. Colocar um roteador naquela rede ali, naquele ambiente, que se passe pelo roteador que originalmente deveria estar lá, né, pelo roteador verdadeiro. Eles chamam esse ataque
de Evil Twin, que é o ataque do irmão gêmeo do mal, né? Irmão gêmeo porque ele é muito parecido com o roteador que já está naquele ambiente. Esse tipo de ataque, pessoal, é muito mais promissor do ponto de vista do atacante. Ele vai esperar que as pessoas se conectem a ele, vai fazer uma conexão dele para a internet, e todo o tráfego que passar ali por dentro do roteador pode ser capturado, pode ser visto e assim por diante. E aí você pode pensar, Renato, mas existem protocolos que vão nos proteger, mesmo que os meus dados passem pelo roteador falso, como o SSL, por exemplo. E aí eu respondo, ao mesmo tempo tem ataques que visam exatamente interceptar conexões SSL, como o ataque man in the middle, esse segundo aqui. Ó. O objetivo do man in the middle é abrir a conexão, na verdade não seria abrir, na verdade, o que é que ele faz? O roteador falso estabelece com o site destino uma conexão SSL e o cliente estabelece com o roteador uma outra conexão SSL. E no meio, o que passa ali é texto claro. Então, o atacante tem acesso àquela informação que passa por ali. Um outro tipo de ataque, aproveitando também a ideia do Evil Twin, é o SSL Strip. Nesse tipo de ataque, o atacante faz a conexão SSL somente do roteador falso até o site. Aqui existe uma conexão SSL, uma conexão segura. Mas entre a vítima e o atacante, a conexão é HTTP. Quem está naquela rede Wi-Fi pública acredita que esteja navegando realmente no site HTTPS, no site original. Só que não, ela está aqui com um tráfego aberto. Nessa técnica de ataque, eles inclusive colocam o cadeado, que é muito procurado pelos usuários, como sendo o ícone daquela URL, aquele favicon que fica lá naquele browser lá. Então ele tenta enganar a pessoa colocando aquele cadeado ali. Bom, esses são alguns dos riscos, obviamente tem outros, mas eu quis citar esses aí, exatamente pela questão da implantação de um roteador falso no ambiente. E aí, nós lá no grupo de pesquisa, estávamos interessados em saber se os usuários tinham alguma noção desses riscos. Será que as pessoas, de modo geral, percebem ou não que aquele ambiente pode oferecer algum tipo de ameaça? Nós pesquisamos aí na internet, vimos uma pesquisa que foi feita, e nessa pesquisa eles entrevistaram as pessoas e perguntaram a elas se elas achavam que aquele ambiente de Wi-Fi aberto era um ambiente seguro, através de uma entrevista. E os resultados deles mostraram que a percepção do usuário era que 38% achava que aquele ambiente não era seguro, tinha certeza que não era seguro. O restante, ou seja, 62%, ou achava que era seguro ou não sabia, ou não tinha nenhum conhecimento sobre a segurança daquele tipo de ambiente. Isso mostra que uma pequena parcela daquela população que foi entrevistada achava que aquele ambiente não era seguro. Eles foram perguntados também se eles conheciam os riscos que corriam, né? E a resposta foi apenas que 44% daquela população entrevistada conhecia os riscos que estavam correndo. O detalhe é que desses 44 que dizem que conhecem, apenas 29% foi capaz de distinguir um site seguro de um site não seguro. Né? Então, as pessoas acreditam que sabem quais são os riscos, mas, na verdade, na prática, podem não conhecer muito bem. E aí veio a ideia da nossa pesquisa, que não foi de entrevistar as pessoas, mas de fazer um experimento na prática. Preparamos um roteador, que eu vou já mostrar para vocês, dando exemplo lá do Evil Twin, nós preparamos um Evil Twin para ser colocado em vários ambientes e esperar o comportamento das pessoas. Então, esse foi o nosso objetivo nessa pesquisa. E nós buscamos responder a esses questionamentos aí. O primeiro deles era se as pessoas seriam capazes, nesse nosso experimento, de aceitar um certificado digital inválido na hora da conexão. Ou seja, as pessoas já estariam no ambiente
aparentemente inseguro. Elas não conheciam muito bem aquele ambiente. E logo no início da conexão, elas eram apresentadas a um certificado inválido. Será que elas iam passar ou não, iam aceitar ou não aquele certificado? Essa era a nossa primeira dúvida, né? A segunda é que, como vocês sabem muito bem, nessas redes wireless públicas, geralmente tem uns termos de uso. São textos geralmente longos que você tem que ler ali, geralmente não se lê. E a nossa dúvida é, será que as pessoas gastam algum tempo naquele texto? Será que sim ou não? Então a gente preparou um texto como esse e incluiu algumas cláusulas bem abusivas que eu vou já mostrar para vocês. Terceiro questionamento da nossa pesquisa. Será que o nome da rede influencia ou não na decisão do usuário de aceitar aquele acesso? Por exemplo, nós estamos aqui num auditório, num ambiente de um universitário, vamos dizer, e se eu colocasse aqui nesse ambiente um hotspot chamado faculdade ou auditório, será que as pessoas tenderiam a confiar mais naquele nome, uma vez que elas estão inseridas naquele ambiente ali? O outro exemplo é, eu estou num shopping, se eu colocar shopping Wi-Fi, será que aquele nome ali influencia ou não? Se eu colocasse um outro nome, será que as pessoas iriam confiar menos, né? Então, um outro questionamento foi a respeito do nome da rede. O próximo era a respeito de proteção. Será que os ambientes hoje estão preparados para detectar ou para inibir esse tipo de ataque? Estão preparados para inibir que eu chegue com um roteador Wi-Fi falso, implante naquele ambiente, seja uma proteção física, as pessoas estão preparadas, olha, você não pode fazer isso, por exemplo, ou uma proteção tecnológica. Nós sabemos que já existe tecnologia capaz de detectar esse tipo de intruso na rede. Se você colocar um hotspot Wi-Fi com o mesmo nome no ambiente, aquela infraestrutura de rede, se ela estiver bem configurada, ela pode atacar aquele access point e inibir que aquele sinal chegue aos usuários. Uma outra situação é, se eu não colocar o mesmo nome, mas eu tiver um sinal forte o suficiente naquele mesmo ambiente, eu também posso fazer um ataque a ele e inibir o sinal. Então, eu queria saber se os locais públicos estão preparados para isso, se a infraestrutura pública está preparada para isso. E, por último, eu queria saber se a plataforma que o usuário está usando tem ou não alguma interferência na confiança dele. Ou seja, se ele chega com um iPhone, se ele chega com um Android, será que isso faz ou não alguma diferença na atitude de confiança do usuário? Bom, então esses foram os nossos objetivos com a pesquisa. E aí vou mostrar para vocês como é que ela foi realizada, a metodologia, né? Nós precisávamos de um hotspot Wi-Fi, de um access point, vamos dizer, que fosse portável, que eu pudesse levar facilmente para os locais, que tivesse uma boa bateria, duração de algumas horas, e eu precisava que ele fosse flexível para que eu customizasse o ambiente de acordo com os objetivos da minha pesquisa, que eu mostrei no slide anterior. Aí eu pensei, não, eu posso utilizar um tablet, ou posso utilizar um notebook, só que aí eu passei por algumas dificuldades, por exemplo, com relação à quantidade de placas de rede Wi-Fi, eu tinha que ter pelo menos 2. Outra questão é o alcance da antena, né, bem menor do que um equipamento específico. E aí nós partimos para usar um equipamento como esse, chamado Wi-Fi Pineapple. Quem tiver interesse depois pode ir na internet e verificar como é que ele funciona. Ele tem uma série de funções para teste de intrusão em redes Wi-Fi. E aí foi esse o escolhido para os nossos experimentos. O próximo passo foi começar a configurar o equipamento. A primeira coisa que nós tínhamos que ter era o anúncio de 2 SSIDs. Lembra que eu falei que um dos nossos objetivos era saber se o nome da rede tinha ou não alguma influência na confiança do usuário. Então, um dos SSIDs sempre tinha a ver com o contexto onde eu estava. Como eu falei, se eu estava no shopping, eu colocava shopping Wi-Fi. A observação aqui é que eu nunca utilizei o mesmo nome da Wi-Fi que já existia no ambiente. Eu não queria interferir de alguma forma naquele ambiente. O outro nome de rede era genérico.
era um nome genérico. Eu utilizei o nome padrão de um Wi-Fi de um roteador recém-configurado de uma operadora bem conhecida lá na região. Então, eu queria fazer com que as pessoas pensassem que aquilo era um roteador mal configurado e aberto. Alguém configurou e deixou ali, por exemplo. Obviamente, pessoal, a gente não teve o objetivo e nem capturou a informação de ninguém nessa pesquisa. Muito menos a gente forneceu internet para as pessoas através do nosso roteador. Aquele roteador não tinha internet. Mas, de alguma forma, nós tínhamos que passar para o usuário, passar para o dispositivo do usuário, que ali tinha uma conexão de internet. E, para isso, nós colocamos um servidor DNS interno, que respondia um mesmo IP para qualquer site que fosse pesquisado. Se você digitasse lá nick.br, UOL, Globo, qualquer tipo de site, ele respondia um mesmo número IP. Nós fizemos isso para que o dispositivo apresentasse para o usuário a tela do Captive Portal. O Captive Portal é uma janela, que vocês que já utilizaram vão saber bem, que assim que você conecta a uma rede aberta, geralmente sobe uma janela no dispositivo para que você coloque as suas informações iniciais, de repente um mini cadastro ou algo desse tipo. Então, a gente precisou fazer esse DNS genérico. Aqui é um trecho da configuração do arquivo desse DNS mask, e aqui é um exemplo que eu estou fazendo um IS lookup em um endereço, e ele me retorna sempre esse IP padrão aqui. Tá? Nós também fizemos algumas configurações, algumas implementações mínimas internamente no equipamento, para que ele salvasse os indicadores da pesquisa. Quem foi que conectou, qual foi a rede, etc. Muito bem. Próximo passo foi ir a campo. Levar o equipamento debaixo do braço e começar a fazer os experimentos. Nós selecionamos, ao todo, 8 locais, entre shopping centers, sala de cinema, restaurante e outros locais. E, em média, eu passava cerca de 3 horas em cada um desses locais. Ligava o equipamento, eu fazia questão de deixar o equipamento exposto ao ambiente. O equipamento é como está nesse desenho aqui, ó. É ele e uma bateria que ficava ligada aqui. Então, eu colocava isso em cima da mesa, exatamente para saber se alguém do ambiente ia se preocupar e me perguntar: senhor, o que é isso aí? Por que o senhor está fazendo isso? Né? Era um dos indicadores da pesquisa. Deixava em cima da mesa. E ficava aguardando as conexões. Eu acompanhava as conexões das pessoas através do meu próprio smartphone. Eu me conectava ao equipamento e ficava aguardando. Isso aqui é a lista de conexões, tá? As pessoas que estavam conectando naquele roteador falso. E era impressionante a velocidade com que isso acontecia. Eu passava, sei lá, alguns minutos num restaurante e a quantidade de conexões era muito grande. 10 a 15 pessoas conectavam em poucos minutos. Então, eu percebia que, apesar da gente ter uma certa disponibilidade de redes de dados, né, de 3G, 4G, as pessoas realmente buscam muito por uma rede aberta nesse tipo de ambiente. Eu percebi muito isso também nos cinemas. A gente acha que as pessoas vão só para assistir o filme, mas, na verdade, tem algum tempo ali antes de começar, ou no intervalo, não sei, que as pessoas buscam muito por esse tipo de rede. Isso realmente me impressionou bastante. Quando as pessoas conectavam ao roteador falso, como eu falei lá no início, elas recebiam um certificado digital inválido. O objetivo disso, pessoal, que foi de propósito, foi aumentar o nível de alerta das pessoas. Ou seja, elas já estavam entrando num ambiente que elas não conheciam e ainda tinham um alerta do dispositivo informando que aquilo não era seguro. Né? Então, elas recebiam o alerta aqui no dispositivo e o objetivo foi: será que as pessoas, além disso, além do alerta, vão continuar ou não? Né? Isso foi um dos objetivos. Caso a pessoa concordasse com o certificado digital, vinha o próximo passo, que eram os termos de uso da rede. Como eu falei, eu peguei um texto bastante genérico, de 72 linhas, e no meio do texto eu alterei e coloquei que
não existia nenhuma garantia de privacidade e que explicitamente suas informações de senhas, dados pessoais e cartões de crédito vão ser capturados naquele acesso. Então, o objetivo disso ser dessa forma, bem explícito, era saber se as pessoas realmente iam ler aquilo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar os resultados para vocês. No final, caso ela concordasse com os termos, ela é redirecionada para uma tela de erro, informando que aquele hotspot estava fora de serviço. E ali encerrava aquela pesquisa. Tá? Eu capturava todas aquelas informações e encerrava. Nós tomamos o cuidado de registrar o MAC address do dispositivo do usuário para que ele não participasse mais de uma vez da pesquisa. Caso ele tentasse de novo entrar na rede, ele não participava do processo. Né? Ele dali mesmo saía. Muito bem. Esses foram os indicadores que nós coletamos na pesquisa. Registramos qual foi a rede selecionada, ou seja, o SSID selecionado pelo usuário, o endereço IP que ele ganhou, o endereço MAC, o tipo de dispositivo, Android, iOS, Windows Mobile, se ele aceitou ou não o certificado digital, se ele aceitou ou não os termos, quanto tempo ele passou lendo os termos de acesso e possíveis impedimentos que foram oferecidos para aquele local público. Ok, vamos aí avançar, vamos para os resultados dessa pesquisa, né? Ao todo, foram 437 participantes, divididos da seguinte forma: 44% escolheu o SSID genérico e 56% o SSID dentro do contexto. Tá? Era a rede que parecia realmente ser oferecida por aquele local. Com relação às plataformas, 74% foi de Android, 22% iOS e 4% Windows Mobile. Engraçado que essa proporção aí é mais ou menos, está de acordo com o mercado, né? Se você for ver, essa é mais ou menos a distribuição aí dessas plataformas. E aqui vamos a essa tabela de resultados, né? Eu dividi aqui, a primeira coluna foram os que aceitaram o certificado digital inválido, a segunda coluna, os que aceitaram os termos de uso, e a terceira coluna, o tempo de leitura daqueles termos. A média global foi essa. 28% das pessoas, de todo aquele universo que foi pesquisado, aceitaram lá o certificado digital. 76%, ou seja, desses 28 aqui, 76% também aceitou o termo de uso, aquele termo abusivo de uso, e avançou. E a média de leitura foi de 27 segundos. Olhando para os dados, eu via que tinha muita gente que aceitava em 3, 4 segundos. Né? Praticamente procuravam pelo botão avançar e clicavam. Né? Raras foram as exceções de pessoas que passaram mais de 1 minuto e meio, 2 minutos. Tá? A média foi essa aí. Agora vamos ver aqui se aquela questão do nome da rede faz ou não alguma diferença. Né? No SSID de contexto, esse foi o resultado. Ó. 39% aceitou o certificado, 82% os termos, e eles passaram 23 segundos. Ou seja, você já consegue enxergar que o nome da rede realmente tem uma influência na confiança das pessoas. Elas acham realmente que estão acessando o equipamento daquele estabelecimento. Já no genérico, você vê como cai. Ó. 22% aceitou o certificado no SSID genérico, 71% os termos, e eles passaram 32 segundos. Eles tiveram, talvez, um pouco mais de atenção naqueles termos ali, passaram, de repente, um pouco mais de tempo lendo. Muito bem. Agora vamos ver aqui com relação às plataformas. Eu não quero gerar polêmica aqui não, tá, pessoal? Com relação à plataforma, eu sei que existe aí uma rixa, tá, mas não quero gerar polêmica não. Vamos lá. Android. 19% dos usuários de Android aceitaram o certificado digital. 81% os termos e passaram em média 30 segundos. iOS. 57% aceitaram aí
o certificado, 69 os termos e 27 segundos. Você vê aí que a quantidade, né, de pessoas que aceitaram o certificado digital é praticamente 3 vezes a que aconteceu no Android. Realmente bastante alta. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são as nossas percepções a respeito desses indicadores aí. O Windows Mobile, 40% certificado digital, 50% os termos, e eles passaram em média 6 segundos. A amostragem do Windows Mobile foi muito pequena, tá? Então, poucas pessoas utilizam essa plataforma, pelo menos nos nossos experimentos. E por último, eu trouxe uma correlação entre 2 indicadores. Eu peguei o usuário de Android que acessou o SSID de contexto. Né? Vamos ver qual foi o resultado aqui. 22% aceitou, contra a média global do Android foi 19%, ou seja, aumentou aqui pouquinho, 3 pontos percentuais, com relação à média global. 86% e 27 segundos. iOS, 71% aceitou os termos, aceitou o certificado, quando conectado ao SSID de contexto. 76% os termos e 23 segundos. O Windows Mobile não teve uma grande variação com relação também à média anterior, 50% aqui foi o valor global. Ok, pessoal? Vamos avançar aqui e vamos ver as conclusões dessa nossa pesquisa, né? Aqui eu busquei resolver ou responder aquelas perguntas que eu coloquei lá no início do nosso objetivo. Com relação àquela pergunta, será que as pessoas aceitariam um certificado digital em um ambiente público, um ambiente já aberto, é um ambiente que ela talvez não confiasse tanto, né? E eu ainda estou jogando mais uma forma de alerta ali, e a gente viu que sim, né? 39% das pessoas aceitaram lá o certificado digital. Isso, se fosse pensar em uma situação de ataque, o atacante talvez não fosse tão barulhento assim, talvez ele não utilizasse um certificado digital inválido, ele fizesse uma forma mais transparente, e ele teria até mais sucesso. Então me impressionou esse nosso número ser tão alto, mesmo colocando aquela ameaça adicional. O outro quesito era saber se as pessoas liam os termos de acesso e poderiam concordar com termos abusivos. A gente viu aí que a média global foi de 82% das pessoas que fizeram isso. Provavelmente não leram, passaram 27 segundos, de repente passaram a vista sobre o texto e avançaram. Sobre o nome da rede, isso também foi um indicador interessante. Nós vimos que o nome da rede dentro do contexto teve uma contribuição significativa. Ela aumentou em 77% a chance de sucesso de um atacante, por exemplo. Tá? Infelizmente, nós usuários, quando chegamos em um ambiente qualquer, o nome da rede sem fio é quase tudo que nós temos para confiar ou não nela. Né? Então, a não ser que a gente vá e pergunte, olha, a sua rede sem fio é essa mesmo? Tudo mais, ainda assim, a gente pode ter algum risco. Eu acho particularmente muito frágil você ter que confiar somente naquele nome ali. Com relação à resistência, né, do ambiente, nenhum ambiente pesquisado ofereceu resistência. Seja ela tecnológica, o nosso access point não foi atacado em momento algum, ou física. Pelo contrário, como eu deixava ele exposto na mesa, teve até uma situação interessante que o garçom se ofereceu para colocar o equipamento numa mesa ao lado para dar espaço para a refeição. Né, e ele não perguntou o que era, por que aquilo estava ligado, enfim, não se interessou em saber nada daquilo. E por último, a plataforma. A gente viu aí que realmente tem uma grande diferença entre as plataformas, principalmente iOS, o número foi muito alto. E isso nos causou uma certa curiosidade. Por que será que o iOS foi tão superior, assim, foi tão alta a taxa de aceite comparada às outras plataformas? A primeira impressão é que as pessoas dessa plataforma podem ser levadas a crer que estão num ambiente mais seguro. Não, estou usando aqui o meu iOS, estou num ambiente mais seguro, eu vou aceitar esse certificado digital. Então, essa foi a nossa primeira impressão. Mas, na verdade, detalhando um pouco mais como é que isso acontece,
nós vimos que a tecnologia não ajudou muito o usuário do iOS. Essa é uma tela de alerta dado por essas plataformas de um certificado digital inválido. A gente, como usuário, nós que somos mais técnicos, vamos parar e ler e ter um cuidado maior. Mas se tem um usuário leigo que está vendo aquela tela, ele vê que tem um cadeado fechado aqui, né, um cadeado bonitinho, diz que não foi possível verificar, mostra alguns botões e a opção padrão, ou seja, a que está mais à direita ali, facilmente alcançável pelo usuário, é continuar. Ou seja, ele, na minha opinião, ele é levado a aceitar aquele certificado digital sem muito esforço. E aí comparamos com o que acontecia na plataforma Android. Nessa plataforma, a primeira tela que o usuário vê é essa. Já é uma tela que assusta mais, tem um cadeado aqui que está com X, informa que invasores podem estar tentando roubar suas informações, e a opção padrão da tela é voltar à segurança, voltar à tela anterior, voltar ao site anterior que ele tinha segurança. E vocês podem perceber que em nenhum momento aqui na tela existe uma opção de avançar ou de eu aceito o certificado. Se ele quiser fazer isso, ele tem que clicar em avançado, vai para uma nova tela, tem um novo alerta. A opção padrão é voltar. E se ele quiser realmente aceitar aquele certificado, ele tem que clicar nesse link aqui, que está um pouco apagado. E ainda tem aqui ao lado, não seguro. Ele realmente tem que saber o que está fazendo, se ele quiser fazer aquilo lá. Então, o que a gente pode extrair disso, né? Nós sabemos que a questão do usuário sempre foi uma questão muito importante na área de segurança. Talvez a mais importante é a proteção do próprio usuário. E a gente vê que a proteção, de um modo geral, tem que ser sempre uma colaboração entre a tecnologia e o conhecimento do usuário. Quanto mais ele conhecer, menos suscetível ele vai ser. Mas a tecnologia, pessoal, como nesse próprio exemplo, a gente está vendo, ela pode ajudar. Ela pode impedir que um usuário mais leigo consiga avançar em um ambiente de risco. Esse foi exatamente o cenário que nós vimos. Bom, já finalizando aqui a apresentação, a gente está evoluindo nesse estudo. Nosso objetivo é propor alguma forma interessante de aumentar a segurança de redes wireless públicas através de um esforço colaborativo entre os próprios usuários. Então, essa pesquisa ainda está no forno lá, a gente está trabalhando nisso. Espero que a gente venha a contribuir com ela e a participar, de alguma forma, da melhoria da segurança em redes wireless públicas. Bom, é isso aí. Obrigado pela atenção de todos. Talvez tenha algum momento de perguntas aí. Muito bem, temos tempo aí para os comentários. O microfone, por gentileza, pode se encaminhar lá no microfone. Quem já quiser fazer pergunta, pode aguardar lá também. A instituição e o nome para a transmissão, por favor. Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou do CETUC, que é o Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC. Eu sou o gestor da rede desse departamento. E a gente sabe que o usuário, né, ele sempre é o grande problema das nossas redes, né? Principalmente agora que a gente tem o advento do Bring Your Own Device, né? A gente permite que o usuário traga seu dispositivo, que acesse as nossas redes. No contexto de redes públicas, já não está na hora de começar a fazer uma conscientização do usuário sobre o risco que ele tem do acesso a esse tipo de rede? Bom, Marcelo, eu concordo, isso tem que existir, mas, ao mesmo tempo, eu não saberia uma forma de fazer isso, né, de atingir a população de um modo geral, para que eles tenham essa consciência. Eu acredito que uma iniciativa como essa poderia atingir não somente usuários de redes wireless públicas, mas usuários de tecnologia de um modo geral que não tenham conhecimento de riscos. Em sua casa mesmo, utilizando um computador, sei lá, de uma lan house para fazer transações financeiras.
infelizmente, o que a gente percebe é que as pessoas, de um modo geral, não têm muito esse conhecimento, né? Nós estamos aqui, um grupo muito seleto, que estuda a área, que sabe que existem esses riscos. Mas, se você for ver, nós somos uma pequena parcela da população, né, que tem acesso a isso. Então, assim, eu acho que, de alguma forma, esse tipo de evento tenta levar isso, né, essa conscientização para as pessoas, e acho que cartilhas como o próprio CGI, o NIC-BR disponibilizam, acho que já são iniciativas nesse sentido, né? Então, assim, realmente é desafiador chegar e disponibilizar essa informação para todos, mas é um processo que tem que ser iniciado. Tá, perfeito. Obrigado, bom dia. Obrigado. Mais alguma colocação? Microfone. O nome, a instituição ou a empresa? Oi, bom dia. Adriana Cancian, advogada especialista em direito eletrônico. Gostei do seu trabalho e queria sugerir que, para a sua próxima pesquisa, vocês incluíssem as questões relacionadas à parte legal, porque essa questão da rede Wi-Fi, inclusive, principalmente, que as prefeituras têm se disposto a proporcionar à população, tem tido muita repercussão legal em função dos ilícitos que são cometidos, né, nessas redes. Eu não sei se vocês tiveram acesso à legislação a respeito, mas existem questões bastante preponderantes tratando da responsabilidade daquele que fornece o acesso, né? A responsabilidade ela é objetiva e, quando você fornece o acesso, você precisa se certificar dos dados do usuário para que você possa, pelo menos, discutir solidariamente isso no caso de uma demanda judicial. Então, essas questões, embora, né, as questões técnicas sejam muito relevantes, atualmente nós temos tido muitas repercussões legais em função desse despreparo, né, e dessa desatenção em relação às questões que são jurídicas. Então, parabéns pela pesquisa. Essa é uma questão que a gente estuda bastante no direito, porque justamente por conta dessa repercussão que nós temos tido, e eu acho que é bacana de ser abordado, inclusive do ponto de vista educacional, informacional, porque as pessoas que fornecem o acesso, via de regra, o que a gente vê, inclusive no escritório, depois que os estragos já estão feitos, é que elas não sabem que elas precisam se certificar antecipadamente a respeito disso. Muito bem. Obrigado pela sugestão. A gente tem aí visto o amadurecimento nessa questão legal com o Marco Civil, que nós estamos aí completando um ano do Marco Civil, e ele prevê a questão dos registros dos acessos, né? Então, quem fornece acesso, o provedor de acesso tem que manter o registro da conexão por um ano, e quem tem algum site, a empresa que tem um site na internet e que seja para fins lucrativos, ela também precisa armazenar os registros daquele site, dos acessos àquele site por 6 meses. Então, isso é o que determina a lei, que brevemente vai ser regulamentada. E eu acho que é uma iniciativa que começa também a preocupar as pessoas que fornecem os acessos wireless. Elas podem ser responsabilizadas, como você bem falou, por algum ilícito que seja cometido através de um usuário daquele ambiente. Uma maneira simples que eu enxergo, que já tem iniciado, é que o usuário de uma rede pública, na hora que ele vai fazer o cadastro lá para acesso, ele fornece algumas informações e ele deve receber um SMS com uma senha para acessar aquele ambiente. E ali, de alguma forma, o estabelecimento vai ter alguma garantia de que aquela pessoa realmente fez algum cadastro e pelo menos tenha o contato telefônico daquela pessoa. Então, é bom para a pessoa que está querendo fazer o acesso e é bom para o estabelecimento, que ele vai ter uma segurança a mais. Então, eu vejo que esse caminho dessa dupla autenticação aí, do duplo fator de autenticação, seja realmente um caminho bem interessante. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado. Temos tempo para mais uma pergunta. Oi, eu sou Miriam, do CertBR. Queria só complementar que o pessoal que falou sobre conscientização dos usuários sobre acessar redes Wi-Fi públicas. O CertBR lançou no começo do mês um fascículo específico sobre isso, justamente porque a gente viu a necessidade de informar o usuário dos perigos que estão correndo
E a outra parte interessante desse fascículo é que tem várias dicas para usuários que administram o seu próprio equipamento de rede. Hoje a gente vê uma grande quantidade de ataques, principalmente de botnets, que estão sendo formadas por esses equipamentos dos usuários que estão sendo invadidos, principalmente por causa do uso de senhas padrão. Então, caso alguém tenha interesse, está no site do CERT. Se alguém quiser fazer alguma campanha de conscientização interna, pode entrar em contato conosco, que a gente envia material, se alguém tiver interesse. Obrigada. Obrigado. Obrigado. O endereço é cartilha.cert.br. O material realmente não sei se todo mundo conhece, o material é excelente e é bastante completo, né? Eu mesmo referencio bastante esse material do CERT, porque ele está sempre atualizado, está sempre muito bem feito. Muito bem. Mais algum comentário? Então vamos aí agradecer ao Renato Marinho. Muito obrigado, Renato, pelas colocações. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado.